Fala aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Centri e nesse primeiro vídeo do canal aqui eu vou estar explicando sobre Daily Bias viés diário. Não só do diário também, como outras peculiaridades aí. Eu vou deixar esse PDF aqui disponível na descrição, que eu fiz pra vocês. Inclusive, de graça aí, é só clicar e conferir, tá tudo em português. Foi inspirado no PDF do T-Trades, que vai estar na descrição também. Bom, vamos lá, direto ao ponto. A gente vai ter aqui a tomada de liquidez diária. Dois cenários, tá? O cenário de continuação e o cenário de reversão. No cenário de continuação, vou começar por aqui embaixo, a gente vai ter a máxima e a mínima de um candle que a gente vai marcar. Se o próximo candle se formar e ele tomar a máxima e fechar fora do range, quando eu digo range seria aqui entre a máxima e a mínima, se ele fechar fora do range, a gente vai esperar que no próximo candle, no terceiro dia aqui, tenha essa máxima desse candle tomado, certo? Aqui é o viés de continuação, então no outro dia a gente esperaria um viés bullish, certo? Pro contrário, seria a máxima e a mínima de um candle anterior. O próximo candle ele fechou fora do range novamente, só que agora ele tomou o fundo, né? O previous day low. E a gente espera que o próximo candle se formar aqui, o terceiro dia, ele venha tomar essa mínima aqui. Nem sempre isso aqui vai acontecer, tá? Mas na maioria dos casos, isso aqui vai acontecer. Depois quando a gente for para os exemplos lá, vocês vão dar uma olhada. Esse aqui é o caso de continuação, galera. E o caso de reversão seria ao invés dele... Ele tem que tomar também, tá? Sem ele ficar dentro do range. Ao invés dele tomar e fechar fora do range, o corpo do candle, né? Fechar fora do range, ele toma e fecha para dentro do range. Tanto aqui quanto aqui. Ele fechando para dentro do range, a gente vai esperar que o alvo seja interno, né? Então aqui o terceiro candle, ele tomaria aqui a mínima desse candle aqui. E que o terceiro candle tomaria a máxima desse candle aqui. Bom, vamos lá para os exemplos que vai ficar bem mais claro isso daqui. Bom, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o gráfico da Nasdaq. E a gente vai ter aqui, como eu disse, marcar a máxima e a mínima do candle anterior. No dia seguinte, a gente vai analisar se ele vai ter um viés de continuação ou de reversão. Aqui a gente tem um viés de reversão. Ele tomou o fundo e fechou para dentro desse range aqui que a gente marcou, tá? Que é o previous day high e o previous day low. Se ele fechou para dentro, a gente espera que no terceiro dia ele venha tomar qual liquidez? Essa máxima aqui. Então esse aqui seria meu alvo nesse próximo dia. Aqui aconteceu. Então aqui ele fechou para fora desse range. Se ele fechou para fora desse range, próximo dia também vou esperar um viés bullish, ou seja, que ele tome essa máxima aqui. Ele tomou essa máxima e dessa vez, amigos, ele fechou para dentro do range. Então no próximo dia eu vou estar esperando que ele tome essa mínima aqui desse candle. Então, ele tomou a mínima. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado, né? É um cenário claro, onde a gente tem um fair value gap aqui. Ou seja, segundo o Daily Bias, né? Espera que no próximo dia ele tome o quê? A mínima aqui, como ele fechou para fora do range, certo? A gente tá no fair value gap, então não ficaria tão confortável. Vamos ver o que vai rolar aqui. Aconteceu perfeitamente, como Daily Bias, ele tomou o fundo e fechou para dentro. Se ele fechou para dentro, ele tem maior confluência por estar no fair value gap, que é uma zona onde tem liquidez. Ele toma essa liquidez, inverte e no próximo dia há muita chance dele tomar esse topo aqui. Agora a gente tem duas confluências, né? Ele tomou. Exatamente, ele tomou com bastante força aqui e já reverteu. Como ele reverteu, ele tomou, né, e fechou bem para fora do range. Próximo dia a gente espera um viés baixista, ou seja, que ele tome esse fundo aqui. Tomou o fundo, de novo, claramente como tá no PDF, viés de continuação. Ele toma o fundo e aqui viés de reversão. Fechou para dentro desse range. Então no próximo dia eu espero que ele tome essa máxima aqui. Ó, tá vendo? Isso daqui nem sempre vai funcionar, galera, mas é bem poderoso, assim, para sua análise diária, tá bom? Façam sempre os backtests antes de sair por aí aplicando seu gráfico. Bora lá pro próxima parte do PDF. Só a mesma coisa vai acontecer durante a semana. Vocês podem estar usando o viés semanal como uma reversão, é que ele tomou o fundo da semana e veio reverter. E aqui no caso ele tomou o fundo da semana e veio a continuar buscando liquidez inferior, liquidez mais abaixo dessa semana aqui. Vamos lá pro gráfico, pra gente exemplificar isso daqui. Lembrando que é sempre bom considerar os PD Arrays, tá? Como já mostrei no exemplo anterior, eu usei o Fair Value Gap. É sempre bom considerar os PD Arrays, não só usar o viés semanal diário apenas. Bom, aplicando isso daqui durante a semana, a gente vai ter mais ou menos o seguinte. A primeira semana se formando, a gente vai ter a mínima dessa semana, ok. E a gente vai ter a máxima dessa semana aqui. Aqui é a segunda, a máxima dessa semana aqui. A gente vai ver como é que vai desenrolar essa semana com base na máxima e na mínima da semana anterior. Bom, a gente já percebe que ele tomou o topo semanal. Logo, a gente espera, né? Aqui é o que eu falei, vamos considerar os PD Arrays, né? Que a gente tem o Fair Value Gap, mas a gente espera que a liquidação que ele está mirando esteja no fundo da semana anterior. Ó, exatamente o que aconteceu. Aqui a gente vai iniciar a próxima semana, onde o topo da semana vai estar aqui e a mínima da semana vai estar aqui. Vamos ver como é que essa semana vai reagir com base na máxima e na mínima da semana anterior. Ó, aqui a gente percebe que ele tomou, tá? Se eu tirar essa linha aqui, vocês vão ver que ele tomou exatamente a mínima já. Se ele tomou a mínima da semana e fechou para dentro, né, do range semanal, se ele fechasse aqui fora, a gente esperaria ele buscar liquidez inferiores, como tá lá no PDF. Mas aqui a gente espera que ele vá buscar essa semana seja uma semana bullish. Vamos lá. Perfeito, né? Também seguiu exatamente o que a gente já disse.
Essa semana aqui iniciando, vai ter a máxima dessa semana aqui e a mínima dela, mais ou menos aqui. Tá aqui, esse ponto é a mínima dela. Vamos ver o que essa semana prepara pra gente conforme na semana anterior. Bora lá. Bom, a gente tem aqui, vamos ver se tomou. Ó, não tomou. Então vamos ver aqui como é que vai reagir. Agora sim, agora tomou a máxima da semana e a gente fechou pra fora do range, né? Quando ele fecha pra fora do range, eu espero que ele vá buscar agora uma liquidez superior, né? Vamos ver. Bom, ele veio aqui, ó. Dá pra ver que ele veio até aqui em cima, ou seja, provavelmente ele tomou alguma liquidez aqui. No caso, né? Deve ter varrido essa liquidez aqui, desse ponto. E vamos ver como é que ele vai reagir conforme o resto da semana. Ó, você vê que ele não buscou, né? Essa liquidez inferior aqui. Por quê? Porque né, no PDF já tá bem explicado que quando ele fecha pra fora do range, a gente não vai ter um cenário comum de reversão. Um cenário possível de continuação. Bom, aqui, essa semana foi realmente uma semana de continuação. Uma continuação dura, né? Porque tomou um ponto de liquidez importante aqui. Então, basicamente isso. E vamos agora para a próxima parte. O mesmo raciocínio do diário e do semanal, ele pode ser aplicado para swings também. E o que seria swing? Seria a formação de 3 candles, em que o do meio, né, o segundo aqui, ele teria máxima ou uma mínima. Aqui máxima, e aqui, no caso, o exemplo de um swing de mínima, o swing low. E a projeção desse swing seria um alvo de liquidez. Do mesmo jeito que no diário a gente marca a máxima e a mínima do candle, aqui a gente marcaria o swing. Então, aqui é um exemplo onde tinha um swing aqui, formado por 3 candles. E assim que o candle fechou, tocou acima, tomando a liquidez do swing e fechando abaixo, esperaria a tomada desse ponto aqui. Exatamente nessa parte aqui de baixo, onde eu fiz uma projeção no PDF. Vamos lá para os exemplos. Pessoal, agora é a última parte do vídeo. Vamos então estar aplicando tudo que a gente viu até agora. Tanto a tomada de liquidez em swings, em PGRAs e o próprio Daily Bias. Nada melhor que a gente já começar marcando alguns swings importantes, né? Para a esquerda no nosso gráfico. Aqui tem o Equal Lows, então é interessante. Lembrando que vai ter dias em que o viés vai ficar ambíguo. Isso daí é normal. É bom a gente dobrar a cautela nesses dias, certo? Bora lá então. Aqui eu vou começar marcando a máxima e a mínima do dia anterior. E a gente já vê claramente um viés de reversão. Eu não vou ficar repetindo a mesma coisa que vocês já viram mais ou menos como é que funciona. Então tomo o anterior e agora tem um viés de reversão, esperando que esse fundo seja tomado no próximo dia. Aqui a gente tem um viés de continuação. Deixa eu puxar para cá os pontos de liquidez. Ainda um viés de continuação. De novo viés de continuação. E percebe a clara intenção de querer tomar esse ponto aqui. Então vamos ficar de olho nisso. Vamos consolidando dentro do range. Mantendo o meu viés, de novo consolidando dentro do range. Ok, agora tomou. Aqui o meu viés seria ambíguo. Segundo o Daily Bias aqui em cima. Segundo a tomada do swing aqui embaixo. Bom, a gente chegou a tomar o fundo. E agora, segundo o Daily Bias, teria um viés de reversão. Mas esse swing ainda não foi completamente tomado. Então é bom ficar de olho também aqui. Eu optaria pela tomada de swing no próximo dia. Ok, a gente tomou o swing. Aqui um viés de continuação segundo o Daily Bias. Agora a gente tem um viés de reversão, porque tomou o fundo, tomou o swing e ainda fechou para dentro do swing, que é uma confirmação dupla. Esse seria o meu alvo no dia seguinte. Perfeito. Continuando com o Daily Bias, um viés de continuação. Agora claramente tem um viés de reversão, segundo o Daily Bias, mas a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Fez uma alta, depois um fundo e agora uma alta mais alta. O nome disso aqui é breaker, então a gente vai ficar de olho nesse breaker aqui. Por quê? Tomou o dia anterior e fechou para dentro do range, testou esse breaker também. Então aqui de novo, viés ambíguo. Eu posso estar respeitando esse breaker, ou então tá violando ele. Vamos ver como é que vai acontecer aqui no próximo dia. Mostrou clara intenção de querer retestar esse breaker de maneira mais forte. A gente já tinha dado uma limpada na liquidez dele, então o meu próximo alvo seria aqui embaixo. Aqui, claramente, violou o breaker. E agora, viés de continuação, segundo Daily Bias. Novamente, continuação. E demonstra a clara intenção de pegar qual ponto, exatamente esse swing aqui. Então vamos ficar de olho. Aqui a gente mostra um viés de continuação. Não dá pra saber ao certo se seria uma continuação, esse terminou bem próximo. Mas eu consideraria esse swing aqui, com a intenção de querer tomar ele. Consolidando dentro do range, pegou, já reverteu. E agora a gente tem um viés de reversão, tanto no swing quanto no Daily Bias. Viés de confirmação duplo. Perfeito? Tomou realmente o ponto que a gente estava almejando. E agora teria o Daily Bias indicando aqui embaixo. Mas esse ponto aqui em específico, esse pavio enorme, a gente sabe. Isso aqui é um Rejection Block. Por 4 horas, a gente vê. Aqui a gente tem um Rejection Block em um time frame menor. Então, fazendo influência no Daily Bias, pode ter também a reação desse Rejection Block. Vamos dar uma olhada. Quase tomou esse fundo, já reagiu a ele. Então aqui só nos resta um viés de continuação. Próximo dia, por estar mais próxima dessa liquidez, a gente tomou ela, continuando, tocou no breaker, mas esse breaker já não tá mais válido. Seguindo o viés diário, teria esse ponto aqui, só que tá numa zona, não é mais um breaker, como eu afastei, a gente tem um fair value gap. Então, fechou basicamente acima dele, mas o viés aqui é ambíguo, pode estar respeitando esse fair value gap, então ficaria com esses dois viés aqui, Daily Bias em cima, respeitando o fair value gap embaixo.
respeitou esse fair value gap, então a gente espera ou a continuação, respeitando mesmo, ou o daily bias aqui em cima. Vamos ver. Continua respeitando ele. Vamos ver até onde isso vai. Aqui claramente já tomou o fundo do dia anterior, desrespeitando o daily bias, porque aqui o daily bias daria uma reversão, né? Bem sutil, mas sim. E agora sim a gente tem um cenário claro de continuação, violando esse fair value gap. Violou o fair value gap, ainda fechando acima, o viés de continuação. É interessante marcar alguns swings aqui, como por exemplo esse. Tá? Já foi direto no swing, também que eu marquei. E agora a gente tem o viés de reversão em swing points, ou seja, a gente tomou o swing, fechou para dentro dele, então há grande chance de continuar essa reversão aqui. Então o daily bias indicaria um viés bullish, mas o swing point um viés bearish. A gente tomou, de respeito ao daily bias, esperando que esse ponto seja tomado, ou então a continuação desse swing que a gente acabou de limpar aqui embaixo. Tá, limpou aqui embaixo, fazendo inclusive o equal lows aqui, mas esses equal lows na verdade é mais um swing que foi quebrado de maneira muito sutil, mas foi. E fechou bem acima, indicando uma reversão. Então, segundo o viés do swing point, tem uma reversão. Agora, se você tiver o viés do daily bias, você estaria marcando esse topo aqui como seu alvo principal de liquidez, consolidando dentro do range. E agora tomou. Tomou de novo de uma maneira muito sutil, acumulando liquidez nesses pontos. Então, possivelmente no futuro, a grande chance da gente vir tomar isso daqui. Já fica de aviso. E no ano daily bias, como meu alvo principal de liquidez. Agora ele deixou um fair value gap gigante, continuando com o viés de continuação para tomar de vez esses fundos aqui que acumulou bastante liquidez. Acumulou bastante liquidez, tocou agora nesse rejection. Se a gente for seguir o daily bias, a gente esperaria esse ponto aqui, também seguindo a lógica do swing, por ter fechado fora desse swing aqui. A gente também tem um viés de continuação, ou então a gente espera respeitar esse rejection block mirando aqui em cima. Fez exatamente as duas coisas, violou o ponto que a gente estava almejando e já está se aproximando do outro ponto e também indicando daily bias de reversão. Novamente agora um daily bias de continuação a fim de retestar esse fair value gap. Retestou, respeitou, segundo o daily bias você esperaria esse ponto aqui, só que segundo o PGRA, como ele foi respeitado, esse ponto aqui embaixo. Tá, foi tomado e de novo bounceando no rejection block. Agora, segundo o daily bias, a gente teria esse ponto de liquidez e segundo o fair value gap mais rejection block, a gente poderia retestar ele aqui. Retestar o fair value gap, no caso. Retestou o fair value gap, provando mesmo que essa zona aqui é uma zona onde o dinheiro inteligente acumula posições. Movimentações muito grandes assim acontecem. Obviamente a gente vai ter um viés de continuação. Aqui, continuando com o viés de continuação. Por ter também tomado esse swing aqui e fechado fora dele, tem também um viés de continuação nos swing points. Bom, a gente tem agora um viés de reversão, segundo o daily bias, mas tá num ponto sensível, no fair value gap pequenininho que tá aqui. Então, pode tanto esperar ele tomar esse fundo, como continuar essa tendência. Bom, ele continua a tendência, agora sim ele limpou bastante liquidez. Vamos ver, ele limpou exatamente essa daqui. E segundo o material aí de swing points, a gente espera que, por ter fechado fora dessa liquidez, o nosso próximo alvo seria esse daqui. Então, esse aqui seria nosso ponto de liquidez principal. Ok, foi tomado. Agora de novo num cenário ambíguo, onde espera que esse swing que acabou de ser limpado respeite, ou seja, a gente já tomou liquidez, tinha que tomar aqui em cima, ou o daily bias de reversão. Ele respeitou bem esse swing. Bom, realmente a gente está com a intenção de buscar preços inferiores. Aqui a gente vai ter um fair value gap. Ele tocou nesse fair value gap fechando para fora. O daily bias também me indica fechando ali para dentro do range. Então no próximo dia eu vou esperar preços nessa faixa de valor aqui. Ok, tomou aqui. E agora o nosso viés, segundo o daily bias, é de reversão. Também retestar esse fair value gap. Então aqui o viés é unitário, buscando esse fundo. Agora o viés é ambíguo, porque a gente balanceou no fair value gap. Pode respeitar o daily bias continuando aqui embaixo como esse ponto, ou então respeitar o fair value gap buscando esse ponto aqui. E aqui claramente a gente respeitou o fair value gap, então o próximo ponto que eu estaria almejando seria esse topo aqui. Agora um viés de continuação. Segundo o daily bias, aqui também teria um viés de continuação, só que a gente formou um pequeno fair value gap aqui, então a gente pode tanto continuar ou retestar esse fair value gap. Mas pelo tamanho, né, da impulsão de preço, a gente vê uma exaustão. Então eu acredito que é mais provável que a gente tome esse daqui de baixo. Acabou de tomar ele. Agora pelo viés de continuação, o daily bias. Também o do fair value gap, por ter fechado abaixo de 50% dele. Esse seria meu alvo no dia seguinte. Já chegou a fazer um gap grande aqui. Significa que a gente está prestes a retestar esse fair value gap grandão aqui. Tanto o daily bias também
quanto o Fair Value Gap que a gente estaria retestando me indicou esse ponto de liquidez. Pelo Daily Bias, esse ponto principal. E pelo Fair Value Gap, bouncear nesse Fair Value Gap e pegar força, esse ponto aqui. Então a gente fica entre os dois. Bounceou nesse Fair Value Gap, pegando bastante força. E agora provavelmente estaríamos mirando esse swing point aqui. Também pelo Daily Bias, o viés continuação, fechou aqui fora, certo? Tomou esse topo aqui, formando um novo, certo? E agora pelo swing point, um viés de reversão. Bem nesse ponto aqui, só apagar essas coisas. Fez um outro Fair Value Gap, estamos testando ele também. Ficaria ambíguo novamente entre o Daily Bias me indicando uma reversão, ter fechado dentro desse range pequenininho aqui, e o Fair Value Gap me indicando que ele pode ser retestado e o swing pode ser continuado, porque a gente acabou de tomar uma liquidez grande aqui em cima. Ficaria ambíguo, novamente, vamos ver. Ele mostra clara intenção de tomar esse fundo aqui, tudo bem que ele consolidou dentro do range, mas o próximo alvo claramente seria esse aqui. Perfeito, a gente toma esse alvo, fecha para fora do range, continuação do Daily Bias, já violou esse Fair Value Gap, esperando retestar esse daqui. E por sinal já tá bem exausto. Agora tem pelo Daily Bias a continuação também, ou pelo último suspiro desse Fair Value Gap aqui em cima. Respeitou ele mais uma vez, então segundo o Daily Bias, de novo continuar essa tendência aqui agora por ter fechado fora desse range. Lembrando que aqui também tem um Fair Value Gap, então a gente também pode esperar um viés baixista aqui ainda. Perfeito, tomou o topo, fechou para dentro, indicando, segundo o Daily Bias, esse ponto aqui. Agora, embora a gente tenha indicado esse ponto, ele não foi tomado e a gente percebe que a intenção de tomar o topo do dia anterior, passar por esse pequeno Fair Value Gap que a gente formou. Então esse aqui seria meu alvo no próximo dia. Olha só, ele veio tomar logo essa liquidez aqui em cima, agora já não tem mais o que tomar, né? Tomamos essa liquidez aqui de cima, fechamos para dentro do range. Próxima coisa que eu vou esperar aqui seria esse alvo aqui de liquidez pro dia seguinte. E dia aqui, tomamos esse alvo de liquidez do dia seguinte. Pelo Daily Buy, a gente iria esperar uma reversão. Esse ponto aqui, só que por ter acabado de tomar um swing importante, eu ainda iria optar pela continuação do viés de baixo, virando esse ponto aqui e esse Fair Value Gap que já tá bem exausto. Ótimo, ele tocou nesse Fair Value Gap, indicando agora uma continuação, segundo o viés diário, esse seria meu próximo alvo. Tomou o próximo alvo, ainda continuando nessa. Ok, agora a gente se aproxima de um Order Block, inclusive que fez todo esse movimento vir para cima. Então a gente vem retestar ele aqui, também seguindo o viés diário. Retestando esse Order Block, a gente tá respeitando bem ele. Vamos agora ficar entre tanto violar ele ou então respeitar ele. Mas acredito que a gente vai respeitar ele porque até pelo viés diário já tá dando sinal de reversão aqui. Reverteu. Agora pelo viés diário a gente tem o viés de continuação, tomando esse topo aqui. Ou então um reteste nesse Order Block que não teve o impulso ainda que a gente tá esperando. Agora ele veio a rasgar bem esse Order Block, limpou claramente esse fundo do Order Block. E agora sim, provavelmente a gente vai desencadear todo o movimento de alta que esse Order Block tem a oferecer. Vamos dar uma olhada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem ver que existe muitos dias em que o viés fica ambíguo. Então, eu recomendo vocês treinarem bastante. Não precisa utilizar todos os conceitos que eu apresentei aqui. Podem masterizar apenas um deles. E espero que tenha agregado alguma coisa aí pra vocês. Todas as minhas redes sociais estão na descrição, caso vocês queiram ter um contato mais direto comigo. E até uma próxima.